Boa noite, queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui para discutir um pouco, falar um pouco sobre as palavras de Jesus. O que ele nos queria deixar, o que é importante para nós, no mundo de hoje, estarmos em contato com a espiritualidade maior. Como sempre, nós abrimos então o nosso trabalhinho com a prece. Eu vos convido, irmãos amados, queridos de minha vida, a elevarmos o nosso pensamento a Deus, a esse Pai maravilhoso e bom, que sempre está ao nosso lado, nos ajudando em todos os momentos da nossa vida. Enviou o seu Filho Jesus para ser o nosso modelo e guia. Compete a nós agora entender os seus ensinamentos para sermos felizes, seguindo as suas pegadas. Vamos pedir aos anjos amigos, aos nossos protetores espirituais, que estejam sempre ao nosso lado, nos ajudando, para que possamos a cada dia crescer um pouquinho, evoluir, indo em direção à luz. Te agradecemos, Pai de amor, e te convidamos a estar conosco hoje e todo sempre. Que assim seja. Então, nós estamos sempre em contato com a espiritualidade maior, tentando passar palavras de otimismo para que os nossos irmãos que nos ouvem possam entender melhor o mundo em que estão inseridos. Nós sabemos que as palavras do Mestre ainda não foram totalmente entendidas. E segundo o nosso livrinho aqui, muito interessante, né? Que diz assim, ó. Dirigiu-se Jesus à multidão de aflitos. E Jesus já dizia antes, onde estão? No livro Pai Nosso, a Chico Xavier, Emmanuel. No capítulo 130, onde diz, onde estão? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, essas são palavras de Jesus a Mateus, capítulo 11, versículo 29. Então, dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos, e, desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, exclamou o Mestre, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mesmo mundo, através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que o Mestre, no vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações. E nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave do Mestre? Para esses foram pronunciadas as santas palavras, vinde a mim, preservando-lhe o Evangelho, poderosa luz para a renovação indispensável. Olha que lindas palavras do Mestre Jesus. A grande massa da população não entende o que ele quer dizer. Eles não procuram compreender o sentido de que os bens que nós temos aqui, as coisas da terra, não é o tudo que nós temos que sonhar e almejar. Tem gente que roga a Deus, como diz o nosso texto aqui, quer ficar livre para fazer coisas erradas e criminosas e ainda quer a ajuda do Cristo. E fazem rogativas estranhas, como diz. Imagina você orar pedindo proteção a Jesus para fazer coisas erradas, escusas, que vai magoar o seu irmão. Será que é isso que Deus atende? A essas rogativas assim? Será que é isso que o Mestre quer que nós façamos ao nosso irmão?
Ele já não dizia, amai-vos uns aos outros como eu vos amei? Então, Jesus, o que ele pede? Ó, as pessoas, elas querem melhorar, mas elas não querem se renovar interiormente, buscar a reforma íntima, querem tudo pronto. É a mesma coisa que a gente diz assim, vai no centro espírita tomar passe, ouça a palestra, você está precisando, você está com envolvimento espiritual. Não, mas eles têm que fazer a prece de longe para mim. Eu não vou lá, né? Eu não quero buscar, ele não quer sair daquilo que ele está acomodado na sua vida. E aí culpa Deus que não o ama, o cara lá de cima e outras coisas. Quantas pessoas, como diz aqui, não querem mudar? Elas sofrem, mas elas não querem mudar. Preferem ficar estacionadas anos e anos e anos naquela mesmice, naquela mesma coisa irredutível. Eu não quero mudar, eu não vou mudar, eu sou assim. Então a pessoa não quer mudança, não quer caminhar em direção à luz, quer que os espíritos a ajudem. Aí os irmãozinhos, faz uma prece para mim, eu gostaria de melhorar, mas assim, faz para mim. E não dá para entender que a gente fecha os olhos, a gente se entrega a Deus, a Jesus com todo o nosso coração e a prece surte efeito. Ontem mesmo eu fui visitar uma pessoa que estava muito ruim, parecia assim que era o último momento da vida dela. E aí quando me chamaram, eu fui fazendo prece no caminho e vinha aquela voz interior que dizia, dá um passe, ajuda essa pessoa que ela está envolvida espiritualmente. Veja, eu estive na casa dela e completamente sem fé, era um ambiente assim, sem fé, mas eu senti a presença de espíritos negativos. E eu, com a minha fé, que eu já aprendi que eu tenho que ter essa fé, porque eu recebi tanto e fui tão agraciada, que eu só gratidão a Jesus e a Deus. E eu sabia que eu estava amparada por espíritos do bem e comecei a fazer a prece, pedindo a Deus para aquele irmãozinho, para que ele melhorasse, para que ele entendesse o que ele está fazendo aqui. Estão passando os anos e ele não se modifica. Então, por mim, eles ajudaram aquele irmãozinho e merecimento dele também, porque nós temos que merecer para melhorar. Gente, foi como assim, ó, tirado com a mão. Ele logo voltou ao normal, porque eles estavam falando com a língua toda enrolada, ele logo voltou ao seu estado normal, a concatenar as ideias, a falar melhor, e já estava muito melhor em condições quando eu saí de lá. Então eu pergunto, aquele irmão, ele tinha seu mérito, senão ele não ia conseguir ficar bem. Mas os espíritos que estavam comigo e a vontade que eu tinha de ajudar aquele irmãozinho foi muito benéfico para ele. Talvez ele não tenha o entendimento do quanto ele foi ajudado. E é isso que a gente percebe. Quantas vezes nós somos ajudados pelos espíritos de luz, né? Porque onde estão os aflitos da terra que querem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave do mestre? Onde é que eles estão? Vejam, querem o bem, preferem pagar para que alguém faça para eles, mas eles não querem mudar. E se a gente não muda, por mais que nós façamos o nosso trabalho espiritual e retiramos as criaturinhas do mundo espiritual que estão ali atrapalhando e influenciados, né? Porque o jeito que a pessoa é, ela atrai os seus iguais. Então, dentro dos lares que está perturbado, é porque alguém lhes abriu as portas. Porque o obsessor, ele não entra se ele não é convidado. E como é que é a forma do convite? É o jeito que a gente é o jeito que a gente age, é o jeito que a gente fala, é como nós nos colocamos. Não adianta eu falar e não sentir dentro do coração, porque o espírito que está aí me olhando, ele sabe que eu estou sendo hipócrita e falso, então ele me acompanha. Olha, eu sou parecida contigo, tu não muda, por que eu tenho que mudar? E os obsessores vão ficando, e aí se torna uma simbiose entre o obsessor e a vítima, porque não há diferença de pensamentos, então não há melhora. Quantas pessoas que desencarnam e estão obsedadas? Quando elas desencarnam, os espíritos negativos estão com ela. Por mais que os anjos de luz venham buscar a criatura, eles vêm buscá-lo, eles ajudam no desligamento do corpo físico com o espírito, fazem o seu papel amoroso, às vezes até tem um familiar antigo que veio buscar, mas se a pessoa não quer,
ela vai acabar indo com aqueles dos quais ela tem afinidade. E muitos acabam indo, então, para lugares bem perigosos do mundo espiritual, que a gente não gostaria nem de saber onde é que é, né? Quando a gente lê os livros espíritas, a gente sabe que o mundo inferior é bizarro, é horrível, é um lamaçal de choros, de ranger de dentes, de desespero, de gritos, de alucinações e de loucura. Ao passo que teria sido tão fácil alcançar as colônias espirituais mais elevadas se a pessoa quisesse ser modificado. Mas as pessoas não se modificam. Então é isso, esse chamamento que eu venho fazer hoje. Aonde estão? Por que nós estamos numa pandemia? Quantas e quantas maldades sendo praticadas? Todos os dias, quando a gente abre o jornal, quando a gente lê ali na internet, as notícias são estarrecedoras. E essas energias negativas, elas trazem junto consigo o mundo inferior do umbral e acabam indo para o alto, vão ficando uma nuvem de energias negativas que vai atacando todas as pessoas que sintonizam. Se eu não sintonizar com essas energias negativas, eles não me alcançam e eu não vou em direção a eles. Se eu faço prece, se eu amo, que eu quero bem, o meu e das pessoas, eu vou encontrar os seres de luz que estão ali, ajudando em todos os cantos para que as pessoas melhorem. Que elas deem um estalo que o tempo passa rápido e nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui. O nosso momento é aqui e agora. O passado já foi, o futuro não chegou. Vamos nos modificar agora. É agora que nós temos que nos modificar. Se eu não me modificar, se eu não melhorar, eu vou de encontro com aquilo que eu sou. E os espíritos que eu vou atrair serão parecidos comigo. Então não adianta eu reclamar que os irmãozinhos negativos estão perto de mim. O que eu estou fazendo? Até um ato de caridade, né? De enviá-los para as colônias espirituais, que eles sejam enviados, que eles se afastem de mim, mas porque eu melhorei. Porque não há mais sentido a presença deles ao meu lado se eles não mudarem os pensamentos. Então a reforma íntima no Espiritismo é o vinde a mim, que meu jugo é suave. Jesus convida aquele que quer se modificar, Jesus convida aquele que quer crescer, Jesus convida aquele que quer ouvir a sua palavra e ele vai guiá-lo e nós vamos segui-lo em direção ao Pai, ao verdadeiro reino, que é o reino do Pai. E não está lá, está aqui dentro do meu coração. Eu posso carregar comigo o meu céu ou o meu inferno. Vai depender do tipo de pessoa que eu sou. Não adianta eu ludibriar, não adianta eu enganar, não adianta eu me fazer de boazinha e depois pelas costas eu ser uma pessoa negativa, porque os espíritos estão me olhando. E se eu sou hipócrita e falsa, eles dizem, essa ali é nossa, ela é igual a nós. Então eles nos esperam, quando nós nos desligamos do nosso corpo físico, entramos, então mergulhamos no sono, e nós vamos então abraçadinhos com eles e acordamos exaustos e cansados. Ao passo que, se nós fizermos o bem, se nós queremos o bem, se nós praticarmos o bem, as boas caridades, ajudando as pessoas, tendo pensamento firme, coeso, não só preocupado com mim, comigo, assim, aquele egoísmo, aquele orgulho, eu tenho que me libertar dessas amarras de passado e voar para as coisas boas e positivas que me esperam. E quando eu vou dormir, se eu sair do corpo, eu vou sair do corpo, né? O meu protetor espiritual, os meus amigos da luz estão esperando por mim e é com eles que eu vou. E vou acordar muito mais positiva, indo assim nas pegadas do mestre. Eu convido você, meu irmão, leia obras espíritas, faça o evangelho no lar, procure se modificar. É muito lindo entender esse Cristo e aceitá-lo no nosso coração. É muito bom. É um convite que eu faço a você. Então nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus todos os dias, a pedir perdão pelas nossas ofensas, a suportar os reveses da vida, que às vezes são lições que temos que aprender. E nesses momentos de pandemia, de tantos e tantos desencarnes, nós te pedimos, Pai de amor, que a tua luz maravilhosa envolva esses irmãozinhos que desencarnam desesperados, desalentados, e ainda desencarnam então revoltados, que eles compreendam que é a eles que eles devem todo esse sofrimento e que eles deviam ter aproveitado para se modificar.
não deu ainda, haverá o tempo no futuro, mas que nós possamos emitir vibrações positivas de amor a todas as criaturas, assim como Deus dá a nós. Um abraço carinhoso, que Deus permaneça nos lares, que os espíritos do bem possam estar acompanhando a todos. Um beijo no coração e que assim seja.